Fala, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sou o Matheus, estou aqui para mais uma vez continuarmos as nossas reflexões do Evangelho de Jesus, escrito por João e refletido por nós. Sempre gosto de lembrar a importância de você fazer a sua leitura, me acompanhando aqui, fazendo a sua leitura aí, assistindo o vídeo e lendo, refletindo e deixando que o Espírito Santo fale ao seu coração também. Muito obrigado por nos ajudar contribuindo, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal, né, e nos ajudando assim com que essa palavra e essa mensagem transformadora da palavra de Deus alcance mais corações e mais vidas. Vamos para a nossa leitura de hoje. João, capítulo 12, a partir do versículo 37, diz assim a palavra de Deus: E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, em Jesus, né? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Versículo 44, Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita, não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente como o Pai me falou. Até aqui a nossa leitura hoje. Continuamos aqui no capítulo 12, capítulo um pouco mais extenso, e onde vemos, né, Jesus continuando falando tanto à multidão quanto a fariseus e certamente os discípulos juntos. E aqui no primeiro versículo nós já vemos isso. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram neles. E a quem o autor está se referindo aqui? A multidão e aos fariseus. E do versículo 37 até o 43, nós precisamos ler com atenção e analisar se nós não estamos inseridos nessa realidade aqui. E nós vemos uma referência aqui do autor também, lá no Velho Testamento, em Isaías 6:10, que diz assim, lá no versículo 40, né? É a referência a Isaías 6:10, que disse assim: Torna insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Essa é a referência que João usa aqui no capítulo 40 e 41. E aqui, meus amigos, o que tem a ver esse contexto e por que nós precisamos analisar, ver se não estamos inseridos nessa categoria aqui. Nesse contexto em específico de Isaías, o povo vinha recorrente, desobedecendo a Deus, e com idolatria, com vários pecados, saindo da presença de Deus, fugindo do propósito de Deus como povo, como nação. E lá na frente nós vemos o juízo de Deus se aplicando sobre esse povo, e acontece que a nação foi assolada, né? E o povo é levado cativo à Babilônia, e as cidades são destruídas, e o povo quase totalmente destruído.
nós vemos a aplicação do juízo de Deus. Porém, antes disso, houve-se muita misericórdia, muito anúncio, muito pedido de arrependimento. E Deus voltava e anunciava, e levantava profetas. E o povo continuou no erro. E aqui, porque o autor usa esse exemplo para nós? Porque é exatamente isso que estava acontecendo. O primeiro versículo demonstra para nós. Embora Jesus tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. E de quem Jesus estava falando aqui? Tanto da multidão quanto dos fariseus. E nós vemos esse exemplo também lá em Romanos, que tem muito a ver com essa realidade do povo de Deus lá no Velho Testamento, que Deus deixou com que o desejo do coração deles se cumprisse e deixou-se entregar aos seus pecados. E foi isso que aconteceu, destruição. E sobre isso vem o juízo e a ira de Deus, sobre toda a prática do pecado. E nós vemos aqui, versículo 41 e 42, algo muito importante. Que apesar de muitos não crerem, alguns creram. Mas olha a diferença. Versículo 41, Isaías disse sobre isso, porque viu a glória de Deus e falou a respeito dele. Versículo 42, no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Olha o 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles tiveram medo da reprovação. Eles tiveram medo da rejeição. E certamente se importaram mais com as pessoas que estavam à sua volta do que aquilo que o seu coração tinha crido em Deus e em Jesus, e não refletiram essa realidade exteriormente. Não basta amar, tem que amar mais do que tudo. Não é somente crer, mas é viver como quem crê. A nossa vida revela se nós cremos em Deus ou não. O nosso testemunho, a nossa prática de vida, o nosso dia a dia revela se o nosso coração diz crer em Jesus e as nossas atitudes estão coerentes com isso. E eu gostaria que você analisasse esse texto, fizesse a sua leitura do 37 ao 43 e pensasse sobre isso. Mas ainda temos mais. Do 44 até o 50, nós vemos algo muito importante aqui. A misteriosa e maravilhosa unidade de Deus. Onde existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não vou entrar tão profundamente nesse assunto, mas podemos ver isso aqui no 44 e 45. Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ou seja, Jesus está declarando, aqui ele fala clamando, né? Abertamente e claramente que ele e o Pai eram um. Quem via Jesus, via o Pai. Quem ouvia Jesus, estava ouvindo o Pai. E posteriormente nós vamos ver ele falando do Espírito Santo, em outros capítulos. Versículo 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Volta no 48 aqui. Quem me rejeita, não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. E quando nós voltamos aqui, lembrando sobre o que nós comentamos, sobre o juízo de Deus, sobre a ira de Deus vindo sobre um povo que insistia em desobedecer e não ouvir a voz de Deus, e não se arrepender, e não viver a vontade dele, o juízo se aplicava. E aqui no 48 nós lembramos que um dia haverá um juízo. E eu já refleti isso várias vezes aqui nas nossas leituras, e mais uma vez eu gostaria de lembrar a parte final do versículo 48. A própria palavra julgará essas pessoas no último dia. Agora sim, vamos para o 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. O seu mandamento é a vida eterna. E Jesus aqui está deixando muito claro a sua unidade com Deus. E a ênfase do autor continua para nós aqui, que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Jesus está em unidade com Deus.
fato inegável, a unidade de Jesus com Deus. As Escrituras nos mostram isso em vários momentos. Essa realidade, apesar de ser algo misterioso, de termos um entendimento limitado disso, por causa da grandeza de Deus e tamanha sabedoria, não tem como negarmos essa realidade diante da palavra de Deus. A unidade do nosso Deus, entre Jesus, Deus e o Espírito Santo. E é isso que eu gostaria que nós refletíssemos hoje. Vamos orar. Glorioso Deus, amado Pai, quero te louvar, Deus, por esse momento em que a tua palavra vem de encontro ao nosso coração, trazendo confronto, fazendo com que a gente faça uma autoanálise. Se não estamos, Deus, na realidade, insistindo em desobedecer, Deus, vendo tantas coisas e não crendo. E Deus, isso resultará em juízo do Senhor nas vidas das pessoas. E que a gente possa analisar, fazer uma autoanálise e Deus corrigir a nossa rota e voltar a crer no Senhor e não se importar com o que as pessoas à nossa volta pensem ou falem. Mas Deus, que não amemos a glória dos homens mais do que a glória do Senhor, mas sim amemos ao Senhor e vivamos em fé, com um testemunho que condiz com o que o nosso coração diz, crendo na unidade de Deus, crendo que Jesus é Deus e que Ele veio para nos salvar. Essa é a minha oração, que ela alcance cada coração e essa palavra chegue nos corações, gerando fruto, em nome de Jesus. Deus abençoe você.